E esse vídeo deve ter ficado gigantesco porque eu tô em quarentena, então eu tô falando mais que o Homem da Cobra. Oi, gente, bom dia! Tô falando bom dia porque alguns alunos disseram que estavam com saudade de ouvir um bom dia super animado. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei que horas você tá assistindo esse vídeo. Mas nesse vídeo eu resolvi propor algo um pouquinho diferente, né? Geralmente eu tenho feito alguns videozinhos sobre história, sei que ainda preciso fazer mais, inclusive ontem eu vi alguns comentários lá no canal falando que tava dando super certo e fiquei muito, muito feliz. Mas enfim, na semana passada eu coloquei lá no meu Instagram um espacinho para perguntas, para que as pessoas perguntassem, né, algo sobre história, ou sobre faculdade, ou sobre a vida nessa quarentena, que não tá nada fácil, né? E algumas perguntas se relacionam bastante. Então eu dividi esse vídeo, para ele não ficar muito longo, em duas partes. Na primeira parte, eu vou responder algumas perguntas que estão diretamente relacionadas à faculdade, ao ser professora, né, e algumas outras questões. E as outras dúvidas se relacionam à quarentena, filme, livro, etc. Eu fico super feliz quando vocês me perguntam sobre filme, livro, que, bom, é o que eu mais faço da minha vida, né? Ainda mais na quarentena, tipo, tô assistindo 500 mil séries, algumas bem nada a ver, assim, pra relaxar minha cabeça. Tô lendo bastante, mas talvez a minha orientadora esteja querendo, talvez não, com certeza ela quer me matar, porque não entreguei tudo que eu tinha que ter entregue até agora, mas tá tudo certo. Vamos lá. Vou responder então as perguntinhas. A Camila, que é uma colega da época de escola, me perguntou quando fez sentido ser professora. E aí o Matheus, que é um aluno, me fez uma pergunta muito parecida. Ele perguntou: você sempre quis ser professora? E aí já relacionando com a pergunta da Letícia: quando e como decidiu ser professora? Galera, eu não era aquela criança que queria super ser professora, ensinando todo mundo as coisas. Não era. Então, na minha infância, eu queria ser Paquita da Xuxa. Hilarilarie, oh, oh, oh. Depois, um pouquinho mais adolescente, como eu era muito alta, magrela, eu ficava, ai meu Deus, vou ser modelo. Mas eu já gostava muito de ler, fui me apaixonando cada vez mais pela leitura. E aí, quando chegou no ensino médio, como eu também gosto muito de escrever, eu pensava em fazer jornalismo, na verdade. Então, eu tava ali, jornalismo e tal. E aí, quando eu fiz no final do segundo ano do ensino médio, alguns testes vocacionais, aqueles testes bem de internet mesmo. A internet era tudo mato naquela época, né? Mas eu fiz alguns testes desses da internet. E nesses testes, os cursos que apareciam era história, né? Ciências sociais e jornalismo. Eu falei, bom, o que um historiador ele faz além, né, de dar aula de história, além de ser professor de história, o que mais que eu posso fazer? E um cientista social? Será que eu vou dar aula de sociologia? Como que vai ser isso? E comecei a pesquisar essas outras áreas. Aí quando eu comecei o terceiro ano do ensino médio, eu tava assim, um pouco perdida ainda, não sabia exatamente o que eu ia prestar. E aí eu fui fazer cursinho junto com o terceiro ano. Então eu fazia o terceiro ano de manhã e fazia o cursinho à noite. E à noite eu tive um super professor de história. Um professor de história daqueles que você olha e fala, meu Deus, quando eu crescer eu quero ser que nem esse homem. E ele dava uma aula fantástica e eu achava a aula dele fenomenal. E eu comecei a pensar em fazer história. Mas quando eu me imaginava fazendo história, eu me imaginava seguindo algo da arqueologia, eu me imaginava tipo um Indiana Jones versão mulher e mineiro. Sei lá, eu imaginava algumas coisas bem assim. Não é que eu tinha uma certeza de que era o curso certo e de que eu queria ser professora. No final do terceiro ano do ensino médio, eu prestei história. Na universidade particular lá em Uberaba, eu prestei jornalismo.
Fiquei muito bem colocada lá, mas não consegui bolsa integral. E resolvi fazer história. Falei, bom, eu vou. Na época eu passei em 3 faculdades públicas, mas acabei optando pela Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Ninguém sabe que ela tem esse nomezinho, mas ela tem. E a Unesp o curso que eu passei, que é bacharelado e licenciatura, fica em Franca. E aí eu falei, bom, eu vou, se eu não gostar... Eu tinha 17 anos, né? Se eu não gostar, eu volto pra Uberaba, faço cursinho de novo e já era. Bom, só que eu gostei. E eu ainda não tinha decidido ser professora. Na verdade, essa decisão pela sala de aula foi uma decisão longa. Porque quando eu cheguei na faculdade, eu ainda tinha o sonho de Indiana Jones, assim. Ou me enfiar nos arquivos, ficar o dia todo na biblioteca. Eu gostava dessas coisas. Só que logo que eu entrei, eu prestei um processo seletivo para dar aula no cursinho da Unesp. Tava aberta a vaga para professor de História Geral, que tinha muita gente concorrendo ali. Eu nem tinha feito 18 anos ainda, mas fui lá e falei com a cara e com a coragem. Eu acho que eu dei uma aula sobre Idade Média para uma banca de outros alunos, mas mais velhos que eu, que eram só alunos que coordenavam o cursinho. Eu comecei a dar aula no cursinho da Unesp. Tipo, passei no processo seletivo, super nervosa e tal. Até hoje agradeço muito os veteranos que me aprovaram. E comecei a dar aula de História Geral, assim, para uma turma de quase 100 alunos, todos mais velhos que eu. E eu não sabia o que fazer, assim, ia lá uma vez por semana, frequentava a faculdade à noite, né? E eu fui me apaixonando. Olha, os 3 primeiros anos dando aula, eu dei aula 4 anos no cursinho da Unesp de Franca. Os 3 primeiros anos, eu não acho que eu fui uma boa professora, assim. Eu acho que eu errei em muitos pontos, eu acho que faltava muito conteúdo, eu acho que faltava estudo, né, pra profissão mesmo. Faltava didática, faltava tudo. Mas eu fui curtindo e fui, sabe, vendo que aquilo fazia diferença mesmo. Quanto mais gente conseguia passar numa faculdade, vinha depois, lembrei de você quando eu fui resolver tal questão, tava falando, caramba, dava uma pontadinha assim no coração, falava, acho que é isso, né? Então é isso. Mas mesmo quando eu terminei a faculdade, eu pensava, bom, vou continuar dando aula minha vida toda, é isso, porque no Brasil as opções para um historiador são muito restritas. Pensei, bom, vou seguir carreira acadêmica. Quando eu tava no mestrado, eu comecei a sentir falta da sala de aula. Sabe, logo que eu entrei no mestrado, como eu não tinha bolsa, eu até trabalhei numa ONG, dei aula 9 meses numa ONG, mas com cursos profissionalizantes, dava aula no Capão Redondo e no Jardim Ângela. E gostava, sabe, do contato com adolescentes, assim. E aí aquilo começou a fazer uma falta danada. Quando a minha bolsa estava acabando, eu consegui um trabalho no ENIAC, aqui em Guarulhos. E aí lá foi, eu acho que, tipo, eu já sabia que eu queria ser professora, mas esse trabalho com adolescente, sabe, foi lá que deu certo. Foi lá que eu falei, meu Deus, se eu não for fazer isso pra vida inteira, pelo menos posso fazer isso por uns 20 anos, assim, porque eu me apaixonei. E há 6 anos eu trabalho no Partenon, aqui em Guarulhos também. E aí, com o apoio que eu tenho aqui no Partenon, com uma coordenação tão massa, com um estudo que a gente realiza tão bacana e com alunos maravilhosos, eu decidi que eu quero fazer isso por bastante tempo, assim. Não é nada tão romântico, foi um processo muito mais aos pouquinhos e é isso, eu sou feliz fazendo isso. Não saí da minha mãe e falei, gente, quero ser professora. Foi um processo muito aos pouquinhos. Por isso que eu já vou responder a pergunta da Amanda, que ela colocou. Tem idade certa para descobrir o curso que realmente quer? Não, Amanda, não tem. Não tem idade certa. Até porque talvez você faça um curso e depois você queira fazer outro. E tudo bem. Talvez você faça uma faculdade de engenharia e no final das contas você vá trabalhar com algo muito mais administrativo, ou depois dos 30 você percebe que a sua paixão é a fotografia e aí você vai buscar viver disso.
mesmo sendo engenheiro e já tendo trabalhado na área administrativa, enfim. Não tem idade certa. A faculdade que você faz, ela não vai restringir o que você vai ser pro resto da sua vida. A gente tá vivendo uma época na humanidade que quase ninguém, principalmente da geração de vocês, já a minha geração e a geração dos meus alunos, dificilmente vocês vão fazer uma única coisa a vida inteira. Provavelmente vocês vão fazer várias e vão trabalhar em coisas muito diferentes, em lugares diferentes. Isso é maravilhoso. A gente não precisa ser uma coisa só a vida inteira. E não tem idade certa. Não tem idade certa. Talvez a gente encontre aquilo que mais gosta de fazer depois dos 50. E tá tudo bem, sabe? Então, pra ter uma vida super de sucesso, não é que você vai entrar numa faculdade e vai descobrir que aquela é a sua verdadeira vocação, vai construir uma carreira naquilo. Não, porque sucesso e esse tipo de coisa é algo tão individual, sabe? Então, para algumas pessoas, sucesso é viajar o mundo inteiro, só com uma mochila, sem dinheiro, sem ter carro, sem ter um apartamento, sem ter nada. Para outras é ter um emprego fixo a vida inteira. Para outras é aprender a falar 10 línguas, sabe? Então, eu acho que vocês ficam com muito medo e é completamente natural esse medo de escolher um curso. Mas escolham, sabe? Porque se não der certo, tudo bem. Você vai buscar outras coisas para fazer, para se sustentar. Eu tô falando com um público que é bastante privilegiado, né? E que consegue ter essa opção, consegue ter escolha de algo que não é algo que acontece com a maior parte da população brasileira, assim. Então escolha e relaxa. Se não der certo, tudo bem. Você vai escolher uma outra coisa. Gente, entrei numa super vibe filosófica ali, né, sobre a vida. Vocês perceberam? Mas vou continuar aqui rapidinho as outras perguntas. A Lorena me perguntou como é o curso de História. Então, Lorena, depende muito da faculdade, né? Da universidade. Então, se você for fazer na Unesp, o curso de História é de uma maneira, na USP é de outra maneira, na Unicamp é de outra maneira, enfim. Na Unesp, a grade é muito mais fixa, né? Você não tem muita escolha das disciplinas que você vai fazer. Na USP já é um pouco mais tranquilo, você escolhendo as disciplinas, na Unicamp também. Mas o que a gente estuda no curso de História, no bacharelado, a gente estuda cada período histórico, mas também a gente tem que ter uma base importante de geografia, de sociologia, de filosofia, de antropologia. Os períodos históricos, eles são divididos nas disciplinas. Então, eu, por exemplo, tive Antiga 1, Antiga 2, Medieval 1, Medieval 2, Brasil 1, Brasil 2, Brasil 3, Brasil 4. Então, geralmente, ele está dividido assim. E aí, a gente estuda autores e abordagens diferentes sobre aquele período. Então, não aparece no curso de História algo como no livro didático. A gente vai muito mais além do que aparece ali no livro didático. Então, a gente vai trabalhar com teorias diferentes, vai aprender a lidar com documento. Então, a gente estuda os principais... quais são os principais autores que trabalharam medieval? Quais são os principais autores... no âmbito nacional e internacional que trabalharam história antiga. Então, a gente vai bem por aí, sabe? Então, sobre o mesmo período histórico, a gente compara visões diferentes. A gente estuda teoria também. Então, tem metodologia da história, tem teoria da história, enfim. E no curso que também tem licenciatura, ou caso você faça a licenciatura em História, aí você vai ter aula de didática, de didática da história, psicologia da educação, estágio supervisionado, enfim, para se tornar um professor de História mesmo. Eu acho que, caso você esteja pensando em fazer História, é bem bacana olhar a grade da disciplina, olhar a grade, né, do curso de História, daquelas universidades pelas quais você se interessa, e dar uma olhada nas ementas das disciplinas, sabe? Tudo isso tem nos sites. E aí, se você quiser, depois a gente conversa,
e aí eu te mostro como consultar essas ementas das disciplinas em cada site. E aí a Juliana, vou terminar com essa mais descontraída, me perguntou, aliás, pediu para eu falar um pouco sobre como foi a minha época de faculdade. Poxa, isso daria um outro vídeo, hein? Quando a gente tava lá em Franca, a gente costumava falar que lá era tipo Neverland, tipo, era a terra do nunca mesmo. A minha vida era maravilhosa lá, então não tenho nem do que falar. Foram os melhores 4 anos da minha vida, sem dúvida, assim, sem dúvida. Um que eu tava estudando que eu gosto, então eu escolhi fazer um curso que eu gosto, então tava tudo certo. 2, que eu acordava a maior parte dos dias a hora que eu queria. Então uma vez por semana eu acordava cedo, dava aula no cursinho e tal. Estudava, acordava tarde, almoçar, estudava a tarde inteira. A minha faculdade era à noite, aí estudava à noite, às vezes depois da faculdade a gente ia pro bar, pra alguma festa, enfim. E eu morei com meninas que eu amo até hoje, né? São grandes amigas que eu construí. Então, poxa, foi tudo perfeito, assim. Eu gostava do curso, é claro que tinham disciplinas que eu não gostava, tinha algumas coisas que eu ia ler e falava, oh, Jesus, eu vou ter que ler isso. Nem tudo era mil maravilhas. Eu passei bastante dificuldade, porque não tinha dinheiro pra nada, enfim, eu venho de uma família bastante humilde, então eu não comprava roupa, não comia fora, nada disso. O meu dinheiro era bem pra pagar o aluguel, comer no bandejão, fazer comida em casa, etc. Tive bolsa de auxílio econômico na faculdade. Era uma bolsa pequena, mas que fazia uma super diferença. Inclusive, com metade da bolsa eu usei para pagar curso de línguas, que era algo que eu nunca tinha feito. Então, fiz curso de espanhol e curso de inglês enquanto eu estava na faculdade. Consegui ajuda para fazer o intercâmbio, fiz o intercâmbio, trabalhei para conseguir pagar as minhas coisas no intercâmbio e tal. Fui babá, garçonete. Lá em Franca eu tive alguns trabalhos também um pouco mais esporádicos, mas a minha mãe conseguia me mandar um pouquinho de dinheiro, mesmo com muito custo, e por mais que eu ficasse com a consciência um pouco pesada sobre isso, eu sabia que aquele era o momento da minha vida que eu mais teria oportunidade de ler, de estudar. Foi durante a faculdade que eu li mais Machado de Assis, foi na faculdade que eu conheci o Gabriel Garcia Marques, não pessoalmente, tá, gente? Eu comecei a ler Gabriel Garcia Marques. E lia muito além do que os professores me pediam, participava de grupos de extensão na faculdade, ia em festa pra caramba, estágio na prefeitura, cheguei a ter um trabalho, cheguei a dar aula num outro cursinho lá em Franca, depois dei aula num cursinho que era regido pela prefeitura e a gente ganhava uma bolsa como estagiário. Foram muitas experiências mesmo, assim, então acho que eu preciso de um vídeo mais específico pra falar dessa época, mas foi ótimo. Foi muito bom, mas eu acho que eu também tive muita sorte de conhecer pessoas maravilhosas no meu caminho da faculdade, no caminho, né, da faculdade, durante toda a faculdade, de ter trabalhado no cursinho da Unesp os 4 anos, sabe? Sou uma privilegiada de poder ter me dedicado só ao estudo, né? Então, acho que é isso. E espero que vocês tenham gostado e vou fazer uma parte 2 desse videozinho depois, tá bom? Um beijo e até mais!